passado? Foi ano passado, a gente já passado, tava na casa nova. Ah, bom, vamos lá, falando de passado, como é que vocês se conheceram, então? Olha lá, Vocês ela não- falou isso hoje pra mim, ela falou, vai ser a primeira pergunta. Lógico, né? Claro. Semana dos Lógico. casais. Ai, meu E não foi, a primeira pergunta foi... É verdade. Você caiu. E como foi seu dia, Foi seu né? O que dia. você fez É. hoje, né? como é que... Vocês vão contar tudo aqui agora. Conta você que Ué, conta. primeiras damas, né? Tá bom. É bom sempre um contar que o outro vai Complementando. ou discordando. Essa é a melhor parte. Não foi assim, não. É. Então, a gente se conheceu pelo Instagram. Eu assistia muito as lives dele era em março, em maio. E, inclusive, tem aquele meme do chuveiro. Sabe? Pegou fogo, vai pro chuveiro. Eu conheci ele dessa época, né? 2018. 2018. E aí eu mandei uma mensagem pra ele em maio. Eu falei assim, segue nós aí, patrão. Aí ele não viu a mensagem. Aí ele foi ver a mensagem em outubro, 5 meses depois. Eu já tinha dado um follow nele. Porque eu falei, se o cara não me segue, eu não vou seguir ele, né? Você já tava streamando? Já streamava. Eu streamei desde 2016. 2017 eu streamei. E ainda bem que ela deixou de dar um follow. Porque quando eu vi a mensagem, segue nós, patrão. Aí eu fui clicar pra ver, porque eu sou muito... eu não sou conectado, assim, às redes sociais. Então, eu sempre falo, cara, não adianta me mandar muita mensagem pra rede social, porque eu vou ver 5 meses depois. Tá aí a prova. Então, cara, tem umas gafes grandes, assim. Te deixou de molho aí E aí, 5 meses. Quando eu vi essa mensagem, que não é me segue aí, patrão. Aí quando eu cliquei no perfil, o perfil não me seguia. E normalmente eu não ia nem responder, mas aí como não me seguia, eu respondi ela assim, mas você não me segue, tá pedindo pra eu te seguir, entendeu? Você ia só ignorar se ela me seguisse, Mas você ia só provavelmente, ignorar. entendeu? Como tava incoerente, aí você falou, não vou... Aí eu falei assim, peraí, ela tá pedindo folgada. pra eu seguir, Já, me segue. Aí, já começa o relacionamento uma DR, folgada do caralho. Aí meio que foi uma forma de puxar assunto meio que... Incomum, né? Incomum, E a hora que ele falou isso... mais orgânica falou também. o quê? Quando ele falou, você nem me segue... Tá Ele pedindo... falou assim... 5 meses depois. 5 meses depois, literalmente, ele falou assim pra mim... você tá pedindo pra eu te seguir, mas nem você me segue? Aí eu falei assim, você não me segue, você quer que eu te siga por quê? Já começou uma discussão, né? Aí já começou uma discussão. Aí apareceu assim, Gaulês seguiu você. Aí eu falei, agora sim, eu vou lá e sigo ele. Eu falei, pronto, agora eu estou te seguindo. Aí ele falou assim, eu também tô seguindo você. Eu falei assim, tá bom. Aí parou o assunto. A gente ficou alguns meses sem se falar, tipo, falando só como... Falava às vezes, dava um oi, como é que tá, e aí e tal. Respondi um story aqui, outro ali. Aí eu pedi o número dele, porque eu queria conhecer ele. Olha lá. Nessa época aí, os amigos dela, que ela convivia, assim, as pessoas que ela... 2018 foi um ano muito duro, assim, das lives. E tinha muita gente que odiava, assim. Tinha uma parte do público que gostava, era muito ou ame ou odeie. Porque eram lives com... O conteúdo era bem diferente do que é hoje, eram conteúdos fortes, assim, porque era muito de madrugada também. Tava a caminho do hype. Tava. A caminho do auge, né? Do auge. E aí, ou a pessoa gostava muito, ou a pessoa odiava muito. E os amigos, as pessoas perto dela, odiavam muito. E ela escutava muito eles, né? O meu grupo de amizade, assim, tipo, odiava. Ela fala, esse Gaulês é um lixo, ele é um merda, não faz nada, fica fazendo live o dia inteiro, ele é retardado, ele é doente. Aí eu falei assim, gente, eu preciso conhecer ele, né? Só que eu não vou conhecer por boca de outras pessoas, eu prefiro conhecer por ele, né? Aí eu fui no Instagram, chamei ele e falei assim, você pode me passar seu número? Aí ele falou assim, não, posso. Aí ele passou o número dele, eu chamei ele me respondeu 3 dias depois. Uma pessoa fácil de comunicação, né? Não Entendi. é tão fácil de comunicação. Aí ele respondeu assim, foi mal, muita correria por aqui. Eu falei, caramba, mas como você consegue? Aí ele falou assim, resiliência, né? Tem que levantar todo dia e fazer a rotina. Aí eu falei assim, caramba, mano, como que você lidar com isso? Como que você aguenta? E a gente foi puxando papo e conversando, né? Aí ele falou assim, mas por que você pediu o meu número? Aí eu falei assim, porque eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é, o que você faz, por que você faz tanta stream por tanto tempo. O que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua vida.
Eu quero, tipo, conversar mesmo. Saber sua história. Saber sua história, mas eu quero saber pela sua boca, não pela boca dos outros. Porque os outros, as pessoas mentem, as pessoas falam mal, não tem jeito, né? Aí ele falou assim, vamos fazer uma ligação? Eu falei, vamos. Aí ele me ligou, ele falou assim, antes de eu contar a minha história, eu quero ver a sua. Aí eu contei toda a minha história pra ele. E aí ele falou assim, tá, agora eu vou contar a minha história, né? E ele contou toda a história dele. E a nossa história batia muito, né? E eu tava até falando pra ele no carro, né? Ele já tá... Ele tá emocionado. Porque, tipo, é uma coisa muito forte, né? O que a gente tem em comum é a parte, tipo, na infância, né? A gente foi abusado sexualmente. Ele tem o jeito dele, que ele foi abusado. Eu fui estuprada. E a gente meio que se conectou, porque a gente sabia qual que era a dor um do outro. Então a gente se entendia. E ele tinha problema com o pai, ele tinha problema com mãe. Aí eu também tinha problema com o pai. Nunca tive problema com a minha mãe, graças a Deus. Hoje eu tenho ela comigo e minha mãe tem o Gal como um filho, né? Minha mãe cuida, assim, da gente de uma forma insana. E isso conectou mais a gente, né? Fora os problemas que a gente já passou, assim, de relacionamento, de traição, de desprezo, sabe? A gente passou por muita coisa igual que conectou a gente, acabou conectando, né? E aí a gente meio que se... Ele falou pra mim, pelo primeiro dia, o dia que ele me viu, ele falou assim pra mim, o dia que você me ligou, eu sabia que você era o amor da minha vida. Nossa, eu arrepiei aqui agora, velho. Ele falou isso pra mim. E a gente não sabia, né? Eu encontrei ele num evento. Apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia muito... É um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns 2 meses. Uhum. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né, com a gente. E aí, parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. Morava com meu pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que meu pai queria, eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, eu não podia jogar, porque eu comecei a jogar com 9 anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão, eu tenho um irmão de 26 anos, e ele me ensinou a jogar, e aí desde pequenininho eu comecei a jogar e tal. E foi uma coisa também que me conectou a ele, foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei 5 meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Alphaville e você ficou com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém. Eu fui morar com ele. Aí hoje até hoje a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi 2019 a gente mudou, né? 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim... Não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha. O problema é que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos. E eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca. Você tava zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava,
Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive o início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas. Até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? Então, a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. Então meio que encaixa assim mesmo, sabe? E assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou, a gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então, vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar... E depois foi noivado, não Porque foi namoro. Foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero. Tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar, a pessoa que eu queria pro resto da minha vida. Né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? Porque... Mas vai rolar. Só que... E aí eu acho que o começo também, esse começo... que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim, porque tudo que a gente postava junto, né? Tudo que a gente fazia, todos os lugares, cara, era, putz, nossa, bonita sua filha, nossa, bonita sua neta, e ela também. E aí eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes... Eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida para entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a mim ou um pouco mais velha, me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Então, às vezes eu estava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha e, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Leti e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso? Não me causava isso. E ela também tinha esse lance de, por exemplo, tudo que é muito adulto também remete ao pai dela. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser velha, eu tenho a minha vida, ela é super jovem. Eu relaciono com jovens, eu tô todo dia com jovens, meus amigos são jovens. Você tem a aparência jovem? Então, é uma coisa que, tipo, eu olho e falo assim, mano, eu olho uma pessoa da minha idade e falo, mano, eu não sou igual a essa pessoa. Eu tenho uma outra, sabe? Eu tenho uma outra forma de levar a vida. Então, eu falava assim, mano, ninguém vê esse lado. Mas eu pensava quando eu falava assim, mas ninguém é obrigado a ver. A gente que vamos levando. Essa galera que veio pra cima de vocês, assim, durou muito tempo, demorou muito tempo pra aceitarem? Como é que foi? Cara, como é que isso foi se transformando, assim? Então, no começo ela teve muito problema, porque falavam, nossa, ela é interesseira, e por que uma pessoa dessa estaria assim com você? E porque, acho que no começo teve muitas, assim, a gente teve que quebrar muitas barreiras, até porque imagina que foi criada uma comunidade, né, a tribo. E aí eu tô ali, sou uma pessoa que tá à frente disso tudo. E aí eu deixei muito espaço das pessoas interferirem e falarem, querer achar o que seria bom ou não para mim, o que seria o modelo ideal ou não. E aí eu acho que até eu conseguir
primeiro, digerir as coisas de por que eu decidi, por que eu estava buscando isso, e encarar isso, e colocar esses limites, foi um período de aprendizado. Porque não é fácil. O que o pessoal mais caía em cima era aquele negócio que eu falei pra vocês da BGS, do relacionamento. Ele terminou com ela e já começou a ficar comigo. Ele falou, ó, resolvi minha vida, não tô mais namorando, já tô, sabe, sossegado e tal, agora é com você. Então, todo mundo, eles, como que fala? Eles associam... Presumiram, né, que... Eles associam que ele terminou com ela por causa de mim. Ou Teve porque muitas traiu, coisas, ou porque... Nossa, foi assim, foi um inferno. Não foi. Mas eu tive que passar, eu escolhi isso pra mim, né? Tipo, teve ameaça de morte, teve... Pô, se eu te ver na rua, eu te pego. Teve, inúmeras mensagens desse tipo. E eu mostrava pra ele, eu chorava. E ele tinha medo de eu fazer alguma coisa. Porque na época, eu sempre... tipo, pra mim, eu queria morrer. Eu queria me matar. E ele tinha medo disso acontecer. Porque o hate que caiu em cima de mim foi muito forte. Ela já estava vindo dessa história, né? De todas as coisas que aconteceram. Fragilidade emocional, psicológica, né? E aí quando Sim. chega uma bomba dessa, você não tá preparado. Você acha que o hate foi por conta disso, de ter havido um relacionamento antes? Ou foi, sei lá, era uma galera que de repente projetava alguma outra coisa, teve dificuldade de aceitar? Você acha que... Qual motivo você vê pra esse hate? Eu acho que as pessoas, elas, tipo assim, o público dele que não me aceitava. Então, porque porque é interesseira, porque é seu dinheiro, porque ela é muito bonita pra você e você não é bonito pra ela, sabe? Coisas do tipo. Então, assim, o pessoal, qualquer motivo era o mínimo. Já era motivo pra tomar hate. Eles não sabiam a história por trás, da conexão de vocês, tudo conforme aconteceu. Eu queria saber, de tanta gente que te mandava mensagem nessa época, que ela te mandou no Instagram pedindo o seu número, por que você respondeu o dela? Cara, porque foi um negócio... Eu tava em Santos, e aí foi um momento que eu ia de ônibus, e aí eu não sei se eu tava chegando em Santos, ou era um momento que eu tava mexendo no celular. E aí me calhou, eu falei assim, mano, eu tenho uma oportunidade, porque nessa época eu fazia live e eu ainda separava um tempo para conversar com algumas pessoas no Instagram, porque muita gente me mandava mensagem pedindo ajuda. Ajuda de companhia, mas de dicas de vida mesmo, assim, de tipo, cara, como é que você tá passando por isso? Você pode me ajudar? Eu tô passando por algo próximo. Porque 2018 era o ano que eu tava ali, eu fumava muito, porque eu tava lidando com a depressão, eu tava sendo medicado, eu tava enfrentando minhas dores, então era um ano muito intenso. Trabalhando todo dia. E tinha várias vezes que eu terminava a live e meu telefone na época tinha vazado na stream, então a pessoa me ligava e eu não sabia dividir. Eu ainda não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Então a pessoa me ligava, eu atendia. E a pessoa às vezes me ligava chorando, falando, mano, tá acontecendo isso na minha casa, o que eu posso fazer? E eu ficava ali depois 1 hora, 2 horas, conversando com a pessoa. E aí nesse dia eu tava vendo os directs do Instagram para ver se tinha algumas mensagens. E eu olhava sempre a primeira linha. Então eu tava passando e tava vendo as mensagens, tipo, relacionadas a esse lance para que tava querendo uma ajuda em alguma coisa. A dela era o negócio de seguir. E aí, eu olhei e falei assim, tipo, me chamou a atenção de alguma forma, tipo assim, ninguém nunca me pediu, me segue aí, patrão, saca? Então ela me chamou... Fica a dica aí, você quer conquistar seu amor, entendeu? já manda lá, segue nós aí, patrão. O oi sumido caiu por terra agora. Agora segue nós, patrão. Exatamente. E aí eu acho que me chamou a atenção muito nesse lance de... Porque aparece, né, um pouco a mensagem, acho que não sei se o até início hoje, da o início mensagem. da mensagem. E aí deu pra ler a mensagem, era uma mensagem inteira já ali, né? Aí eu cliquei pra ver, tipo, pela arrogância do segue aí nós, patrão. aí eu ia clicar e ver, se ela me seguisse, foi aquilo que eu falei. Eu não ia mais, não tava no propósito do que eu tava fazendo ali. Uhum. E aí foi porque tinha que ser. Sim, por isso que te perguntei, porque eu acho que já estava predestinado para você ter esse toque de responder e passar o seu número para vocês começarem a conversar. A vida de vocês vem desde... Não, e eu só passei o número porque não tinha nenhum intuito, não tinha nenhum... Ela falou assim, você pode me passar o seu número? Eu falei, pra quê? Ela falou, eu quero te contar a minha história. Então já era algo que eu estava acostumado
a receber das pessoas. E aí eu não falei, mano, se é homem, se é mulher e tal, você quer me contar a sua história? Beleza, então eu separo um tempo aqui pra você me contar a sua história. Porque naquela época eu achava que eu tava passando por algo que era difícil, mas que tinha muitas pessoas passando por algo às vezes muito mais difícil. Então essas pessoas que eu também conversava me ajudava a ver que não era só eu que tava passando por isso. Às vezes a pessoa acha que você tá ajudando ela e é ao contrário, né? É o que eu sempre falo. Você, quando você tá ajudando alguém, quem tá sendo ajudado é você. Esse é o propósito inicial. Acho que é o fundamental de qualquer ajuda. Quando você faz uma caridade, a pessoa que está sendo ajudada é quem, né, quem está fazendo a caridade. É uma troca. Então, e ela me ligou e contou a história dela inteira, sem nenhuma conotação de nada. E aí, quando ela contou a história dela, eu falei, tá, agora eu vou te contar a minha. E aí foi esse começo de coisa que a gente começou por um lado, que eu falei assim, cara, né? E foi fluindo. Então, acho que... Mas foi muito difícil, né? Quando ela começou a falar, você lembra? Porque a gente vai passando, né? As fases você vai... Sim. Tem a tempestade, depois Sim. você vai, mas quando lembra, assim, foi uma coisa muito complicada, né? E teve um negócio muito engraçado que aconteceu, que eu tenho mania de tomar banho escutando música. Uhum. Eu tenho essa mania desde de sempre. Eu boto a música lá e vou tomar banho. Aí, eu tava ouvindo uma música, um funk, e aí na hora que eu tava lá ouvindo a música, pá, aí chegou uma mensagem dele. Aí eu olhei assim pelo box, que eu deixei o celular em cima da privada, eu dei uma limpada no box, olhei assim, tava lá, Gaules. Aí eu falei, nossa, ele mandando mensagem essas horas. Aí a música fez eu lembrar dele. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, eu tava escutando música no banho e lembrei de você. Aí ele falou assim, você tá dando em cima de mim? Porque os assuntos eram... Mano, época... não tinha nada a ver, sabe? Que música que era? Você lembra? Novinha, você é uma flor, não é? Alguma coisa assim. Novinha, você é uma flor. Era essa daí, Era. era, né? Era. Aí eu lembro. Você é uma flor, novinha. Aí ele falou assim, depois eu vou escutar essa música, né? Aí depois era, não sei o que, da piroca lá. Ele falou, meu Deus do céu. Você tá dando em cima de mim? Até hoje ele fala pra mim, você tava dando em cima de mim. Eu falei, meu Deus. Inconscientemente. Eu não tava dando em cima de você. Até hoje a gente discute isso, sabe? Até Pô, falou hoje. que lembrou da música no banho. E a música novinha, você é uma flor. Então, Ai, Tamo aí, né? Hoje vocês estão aí. tamo aqui hoje. Noivos. Então, depois da pandemia, sai esse casamento. era pra ter saído ano passado. Vocês se mudaram ano passado, né? E aí uma coisa também que eu acho que aconteceu, que hoje é um dia bom, né? Mas assim, ela passou por um processo muito duro e que, eu falo, a depressão, às vezes você não tem o direito de ter a depressão, né? A depressão, ela é uma doença que às vezes a pessoa ela vai acumulando até o momento que ela, teoricamente, tem o direito de ter. Porque às vezes você... Cara, uma pessoa que ela não tem condição, ela tem que trabalhar todo dia, ela tem que estar ali num lugar todo dia, ela tem que fazer, por exemplo, ela tem compromissos. Ela não tem o direito de ter depressão. E ela vai acumulando. E ela foi acumulando durante muito tempo muita coisa. Quando a gente, né, teoricamente, ficou no nosso melhor momento, que agora a gente está numa casa nossa, agora a gente está com uma vida nossa, agora a gente está, né, caminhando para alguma coisa, estourou uma depressão nela severa. Eu tive uma crise histérica. Aí, ele falou assim, vamos no psicólogo segunda, terça. Isso era, tipo, na quinta-feira. Eu falei, vamos segunda, terça e tal. Aí eu falei, eu pensei na minha cabeça, é muito tempo. É muito tempo. Chegou sexta-feira, eu tive uma crise. Aí ele ligou pro psiquiatra e falou, eu preciso de um horário amanhã. Aí o psiquiatra abriu a clínica pra gente. Aí ele conversou comigo, eu só chorava, só gritava. Eu me cortava muito. E eu já cheguei a cortar meu pescoço também. Já tentei várias formas de me matar e de suicídio. E minha cabeça era só isso, sabe? Só coisa ruim, só depressão, só nervosismo, ansiedade. Eu ficava pensando nas coisas. E as coisas
caía muito sobre minha cabeça, sabe? Eu tinha um peso, assim, que eu não conseguia carregar. Então, eu não sabia lidar com isso. Então, a dor que eu sentia era imensa. E quando eu tive a crise, ele ficou sentado na cama, olhando assim pra mim, segurando a minha mão, porque ele não sabia o que fazer. Porque eu tava tendo uma crise tão histérica, que Tudo que ele podia fazer era não tinha o que ele fazer, sabe? Não tinha. ficar ali por você, né? E eu abraçava eles, tentava me acalmar, e assim, ia passando, sabe? E aí eu fui no psiquiatra, ele falou, depressão severa. Aí depois ele falou assim, transtorno de bipolaridade. Aí, transtorno de personalidade. Aí eu tenho, né? Hoje, chama TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo, que eu tenho. Tinha uma época que também falaram que era borderline, né? Eu tenho síndrome de borderline. Como é que é a síndrome de borderline? Borderline significa estar no meio da linha. Assim, você não tá pra cá nem pra lá, você tá no meio. E a qualquer momento você pode cair pra um lado ou pro outro. É como se você estivesse andando numa corda bamba o tempo todo. Exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Então, assim, eu nunca sei quando eu vou estar bem ou quando eu vou estar mal. Então, tem dia que eu acordo, assim, chorando. Eu falo, não queria ter acordado. Eu não queria estar viva. Eu não queria estar aqui. E aí eu choro. Aí eu tenho que tomar os remédios. O que eu tomo mais, que me ajuda, assim, é o Rivotril, né? Que ele dá aquela acalmada, que ele dá uma segurada nas minhas crises. Mas, assim, as crises que eu tive são eu tive uma ontem, anteontem. Antes de ontem. A minha mãe nunca me viu tendo uma crise, ela começou a chorar. Muito pesada. É muito pesado. E aí é falta de ar. Do nada isso. Do nada. Você tá bem, você tá trabalhando, do nada E começa... você não sente uma motivação. Não é nada que, tipo assim, aconteceu isso e desencadeou. É do nada. Não, é do nada. Sobe um negócio assim em você. Tipo, aí você começa a pensar, puta, o que eu sou, né? Não sou nada. O que eu faço? Não faço nada. Eu não sou boa pra ninguém. Eu não Síndrome do ajudo ninguém. impostor. E aí você começa a se sabotar com a sua cabeça, né? Você se sabota. Então, porque o pensamento, ele é o que cria a gente, né? E são os meus pensamentos que E é me sempre, sabotam. o estrago é sempre de dentro pra fora, né? É sempre impressionante. de dentro pra fora. Eu sou a rainha das frases, né? Eu sempre trago alguma frase que eu li, porque eu decoro muito. Eu sou muito assim. Eu tenho várias frases salvas, sabe no Instagram, quando você vai salvando, assim? Sei. Me ajuda muito. Mas eu vi um outro dia que falava que assim como os navios, o que afunda o navio não é a água que... Abre a gaveta e tira coisas dali de dentro que dói muito. É o desarrumar antes de arrumar, né? Então. E é um estágio que você vai ter que passar. Sim. Né? No caso dela, eu percebi, né? O próprio psiquiatra falou, ela precisa também não só mexer nessas coisas do passado, mas também reconfigurar a cabeça dela para aceitar que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que merece, que ela é uma pessoa capaz, porque o seu cérebro ele vai sendo configurado ao longo da infância, da pré-adolescência, da adolescência. Se você tem uma pessoa te martelando o dia inteiro, falando que você não é nada, você vai achar aquilo pro resto da vida, né? E é difícil, até essa mudança de chave é difícil, né? Era isso que acontecia quando eu morava com meu pai. Ele falava, mas você fica aí jogando, você não ganha dinheiro com isso, você não se sustenta com isso... Você vai ficar aí o dia inteiro sem fazer nada, só no computador. Então, tipo assim, foi difícil no começo os meus pais aceitarem. Porque eu comecei com 9 anos, né? E assim, minha mãe e meu pai, 9 anos, a criança tá dando tiro aí. E eu joguei campeonato em LAN, já ganhei. CS, você já começou a jogar? CS. 1.6? Isso, 1.6. Amo! Então, Eu joguei ontem, inclusive. Olha aí, 1.6, raiz. Olha aí. Raiz. Tipo, já fui pra LAN, já ganhei campeonato, já ganhei dinheiro, já ganhei prêmio. E teve eventos grandes em Campinas, como eu morava em Sumaré e Campinas era do lado, eu ia muito pra eventos exclusivos, pra jogos. Eu jogava X1, eu ganhava todos. Eu tenho todas as medalhas de X1 de primeiro lugar. E É só um mapa que joga ou não? São vários? não, é um mapa só, que é o IMAP. Uhum. Aí, tipo assim, era o que eu sentia que eu queria pra minha vida. Só que
com uma pessoa martelando ali na minha cabeça, falando, olha, isso não dá futuro. Você precisa estudar, você precisa ir pra faculdade, você precisa achar alguém, você precisa ter um filho, você precisa trabalhar e depois morrer. Tipo um ciclo. Só que a vida não é um ciclo. Eu não queria que minha vida fosse um ciclo. Então, eu me impus, falei, olha, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E se você gosta ou não, foda-se. Eu quero fazer isso. Enquanto você estava nesse momento, você conseguia enxergar que estava nesse momento? Ou a hora que você saiu, que você falou, caramba. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, enquanto você estava lá, você conseguia enxergar que você estava vivendo num momento nebuloso? Ou aquilo pra você era o normal? Não, era bem nebuloso. Era bem, tipo, bem... Você não conseguia nem enxergar o que você precisava fazer pra sair? Não. Como foi esse momento de você começar a fazer a terapia? Tipo assim, em que momento você decidiu e entendeu que isso seria importante? Como é que foi essa chave que virou? Foi assim, eu comecei a jogar e era uma coisa que me fazia muito bem. Me fazia muito bem. Aí eu comecei a jogar com os meus amigos e tal. E eles falavam, por que você não vira streamer? Por que você não começa a fazer live? Aí eu falei, pô, eu acho que eu não tenho um dom pra isso, né? A pessoa tem que ficar jogando, aí às vezes não sabe interagir com o chat, aí às vezes faz uma jogada errada, não quer errar e tal. Aí eles ficavam, mano, você é engraçada, você joga bem, sabe? O pessoal vai dar risada, faz isso. Aí teve um dia que eu criei coragem, eu fiz uma vaquinha lá na minha stream pra comprar uma câmera. Aí o meu amigo me deu. Ele falou, escolhe a câmera que você quer. Aí eu escolhi lá, ele me deu. Aí eu consegui trocar meus periféricos todos. Nunca tive uma cadeira gamer naquela época, era cadeira de escritório. Que ano que era isso? 2018. 2018. Você já estava streamando na Twitch, então? Já. Ah, tá. Já. Nesse momento você já tinha sentido uma... Ou ainda não? Você ainda estava... Já. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Não, mas você, de procurar ajuda, essas coisas... De você, procurar ajuda, não. Eu tô perguntando isso porque muita gente que tá escutando a gente agora provavelmente tem esse momento de... Porque ainda existe muito preconceito. Existe. Com a terapia, sabe? Eu não sou maluco, eu não sou o quê, pra fazer terapia. Então, eu queria entender, assim, como é que foi esse momento de você aceitar que precisava de ajuda da terapia. Pra começar a fazer. Como é que foi? Veio o conselho de fora? Você decidiu procurar? Como é que foi? Muita gente de fora falava pra mim fazer terapia. Gente de 30 anos, gente de 20, gente de 15, gente de 40, sabe? De todas as idades falavam pra mim, você tem que fazer terapia. E num primeiro momento você achava ruim? Eu achava, eu falei, mano, eu não preciso de terapia. Tipo, eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, eu não preciso de Ela terapia. nunca quis fazer. Eu nunca, ele sabe, eu nunca quis fazer. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu parei de ir, porque eu falei, mano, eu não quero fazer. E eu olhei pra cara dele e falei assim, escuta uma coisa e me respeita. Em primeiro lugar, eu não quero fazer terapia. Porque foi o que quebrou a barreira, essa pergunta, assim, foi... eu sempre fui... É o que eu falo na live. Eu falo assim, cara, você tem que querer. E aí tem gente que até hoje vem, pô, Gal, obrigado, você salvou minha vida, que eu tava com depressão. Eu falo, cara, eu salvei sua vida se você me ouviu e foi buscar ajuda profissional. Porque quem salva a vida é psicólogo, é psiquiatra, é terapeuta. Eu não salvo a vida de ninguém. Eu posso te dar uma dica que vai te encaminhar para você ter a vida salva. Sim. E dentro de casa eu tava passando isso com ela e eu falava assim, você tem que ir. Ela, não vou. Aí quando ela teve a crise, eu virei e falei, cara, agora não é uma decisão só sua, porque a gente tá agora no mesmo lugar. Então, deixa eu te levar e você vai sentir como é que é. E aí ela falou, nunca mais vou voltar. Porque ela ainda não estava aceitando. Ela não estava, né? Lembra, assim, ela não estava... E aí foi um trabalho de... revisitar os problemas. Aí, nesse começo porque deve doer muito, Não né? é confortável, Não é né? confortável Claro de que jeito não. nenhum. Mas também tem esse lance que você estava falando antes, de, tipo assim, de fazer a pessoa entender que ela merece ser amada. Foi um que processo. Depois de anos, alguém buzinando na tua cabeça, isso não dá em nada, você não é capaz. Hoje ela tá acostumada, porque foi o mesmo psiquiatra que me atendeu. A primeira vez que ela foi nesse psiquiatra e contou a história dela, aquilo machucou a ponto dela falar, não quero mais voltar nisso. E aí passou um tempinho, a gente foi, né, eu fui dividindo as coisas que também eu acho que, né, o que a gente conversava muito no sentido de, cara, vai doer, que é aquilo que eu falei, você vai precisar falar em algum momento.
E aí, ele também foi entendendo e começando a trazer coisas. Eu acho que ele teve uma abordagem bem mais, né? Que começou a entender, tanto que ela começou a gostar e falou assim, nossa, eu quero voltar de novo, né? Mas, é tipo assim, parece bizarro, né, que eu vou falar, mas assim, o que me fez procurar ajuda foi a minha depiladora. Foi minha Foi depiladora. uma conversa? Porque assim, eu tava procurando em Alphaville algum lugar que depilasse a cera, sabe? Aí eu procurei vários lugares, não achei nenhum bom e tal. Aí eu achei um lá que era 5 estrelas. Eu falei, pô, vou nesse lugar aqui. Aí, eu gosto muito de depilar o buço, a cera, assim, o rosto, sabe? Aí eu falei, tá, vamos ver como que é, né? Aí eu fui, passei. A primeira vez que eu passei com a mulher, ela olhou pra mim e ela falou assim, você tem algum problema com ansiedade, né? Aí eu falei assim, tenho. E eu tô passando por um problema de depressão. Aí ela começou a conversar comigo. E ela é uma pessoa super zen. Super zen. Ela, sabe... Te passou tranquilidade, assim, confiança. Ela me passou uma... Eu não sei nem explicar, sabe, o que foi. Aí ela falou assim pra mim... se você começar a fazer terapia, não começa a fazer terapia normal. Faz terapia com uma psicóloga que seja formada em TCC. E o psiquiatra já tinha falado isso. É. O psiquiatra dela já tinha recomendado pra gente fazer TCC. Caramba. Porque ele falou, o que ela tem, ela precisa, eu tenho pacientes que tem um quadro muito próximo dela e uma das únicas coisas que tem surtido um efeito muito, um efeito rápido, teoricamente rápido, é com o TCC. Só que quando ele falou isso, ela ia no psiquiatra para tomar os remédios, mas não era um negócio que ela sentiu prazer. Ela ia meio que na obrigação para ter um cuidado de manutenção do que ela estava passando. Era como assim, eu passo no ginecologista pra pegar a receita do anticoncepcional e sigo minha vida e que era blá, blá, quase blá. um acordo entre nós do tipo assim, cara, você não vai ficar aqui, a gente não pode também, tipo, você tem que ajudar em alguma coisa em relação a querer melhorar. Então, pelo menos no psiquiatra, para ele te dar o cuidado químico, você vai. Só que era um problema para ela. E aí, que é quando outro preconceito que as pessoas têm também. Do lance do remédio. Sim. Ah, não vou tomar remédio. Ah, porque no remédio, porque dependência de remédio. Quando eu precisei tomar Rivotril, pergunta pra ele o quanto eu chorei. Não, e ela e cada vez que ela ia no psiquiatra, aumentava a dose de remédio e ela saía da consulta mais chorando, falando, eu sou doente mental, e ele falou que a minha doença é mental, e agora... E a pessoa ela vai tendo, acho que, choques de realidades, de entender que está acontecendo com ela uma coisa que acontece com muita gente. É uma porcentagem muito grande da população que ou passou, ou vai passar, ou está passando por isso. E aí tem duas coisas, né? Porque daí tem gente que começa a tomar o remédio e aí simplesmente fala chega e para numa dose alta e não entende que o corpo precisa do desmame do remédio para o organismo naturalmente voltar a produzir, enfim, e voltar ao normal. E aí a pessoa acaba piorando. Então, assim... Eu já fiz isso. De parar do nada, né? Já. Eu falei, não, tô bem agora. E cortou. E aí, fiquei pior. Ele indicou a TCC, ela não quis ir. Aí, quando ela foi nessa depiladora... Porque eu não sabia da história da depiladora. Mas ela chegou um dia pra mim e falou assim... Mano, vamos marcar aquela psicóloga que faz o TCC? Tá vendo? Sempre vem do nada, né? Então... Quando é que você ia imaginar que na depiladora... Tipo, a pessoa que você mais ama do teu lado... Falando vamos... E você... tá bom. Não quero. Isso aqui. Do nada a depiladora vem e fala... Que dá um estalo, né? Cara, não adianta. E Santo de casa não faz milagre. Então, você tá salvando a vida de um monte de gente aí. E depois disso, ela começou a ter uma melhora que a medicação dela já diminuiu muito. E ela faz, hoje ela tem a consulta dela, hoje ela remarcou, mas ela não vê a hora. Ela quer comer, o mês que vem é o aniversário dela, que é no mesmo dia da psicóloga dela. Ela quer passar a festa junto, ela não vê a hora de fazer sempre a consulta, sabe? Tá demonstrando evolução rápida. Inclusive, ela que me deu essa pulseira colorida aqui, ela falou que é pra proteção. Que fofa, cara. Como ela chama? Edna. Um abraço pra você, Edna. Muito tá fazendo legal. Um belo trabalho. Obrigada por ter liberado a LED pra gente hoje, mas amanhã ela tá aí falando com você. Amanhã eu tô lá. E, assim, nessa primeira sessão de depilação que eu tive, a Márcia foi... Ela chama Márcia, né? Ela foi falando comigo e tal... Enquanto ela tava ali, e aí ela falou assim, quando eu era mais nova, eu tive que aceitar que o meu filho era gay. Só que
E para a sociedade aceitar isso? E para o meu marido aceitar isso? Então, eu também não passei por coisas fáceis, passei por momentos difíceis. Ela se abriu comigo também. Então, a gente teve uma conexão ali que foi insana. E aí, eu falei para ela, já passei por isso também e tal. Ela falou assim, eu te indico uma psicóloga que seja formada em TCC. Ela vai mudar a sua vida. Pode confiar no que eu tô falando, porque eu sou psicóloga e eu sou formada em TCC. Ela é psicóloga, não, terapeuta, perdão. Uhum. E ela falou assim, ela entende sobre TCC, todo esse trabalho. E ela falou pra mim, ela falou assim, vai e faz, porque vai mudar a sua vida. Aí eu cheguei em casa falando pra ele, falei, quero fazer, Aí quero fazer. ela lembrou, ela falou assim, nossa, é aquele mesmo... Aí eu falei, a mesma coisa que o psiquiatra já tinha te falado. E aí ela aceitou conhecer, né? Como que funciona essa sessão? A gente chega, assim, sento, né, na poltrona, ela pergunta, e aí, como foi seu dia hoje? Aí eu converso com ela, falo, tem dia que eu chego e falo, ó, eu não tive o dia bom, eu não dormi bem, não vem me encher de tarefa, que eu não vou fazer nada. Tem dia que eu chego assim. Mas tem dia que eu chego lá, fico tranquila, a gente bate um papo, mas tem sempre assim, parece uma escola, tem sempre uma lição de casa. Uma sessão bem legal que a gente fez recentemente foi com... como que fala? Massinha? Argila? Não. Tipo de areia? Tipo massa de modelar? Não. Tipo massa de modelar. Mas ela biscuit. Biscuit. Ela falou assim, eu quero que você escreva 50 qualidades boas suas. Aí eu falei, eu não tenho nem 10. Eu não tenho, que qualidade que eu tenho? Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, você não é carinhosa? Você não é vaidosa? Você não é intuitiva? Você não é amiga? E ela foi falando, assim, inúmeras, sabe, qualidades que eu falei, puta, é verdade, mano. Sabe, eu sou carinhosa, eu sou amiga, eu sou intuitiva. Honesta. E aí eu fui colocando tudo no papel. Aí ela falou assim, escolhe 3 dessas qualidades suas mais fortes e coloca num papelzinho. Aí eu escrevi e amassei. Aí ela falou assim, agora eu vou te dar esse biscuit, você vai modelar ele, vai colocar esse papelzinho amassado dentro do biscuit e você vai fazer uma imagem desse biscuit. Aí de primeiro eu coloquei um coração. Aí eu olhei o coração e falei assim, não faz sentido pra mim. Aí ela falou assim, então modela de novo. Eu quero que esse desenho, ele faça algum sentido pra você. Pra ele poder se conectar com as suas qualidades. E você deixar num lugar visível, que você sempre olhe e fale, minhas qualidades estão ali. E você sempre lembre das suas qualidades. E aí eu fiz o símbolo da Twitch. Que foi onde eu comecei a conhecer pessoas novas, foi onde eu conheci ele, sabe? Foi onde eu fui me abrindo com as pessoas, que eu comecei a crescer, que eu comecei a jogar, que eu comecei a criar uma comunidade, um público. Aí onde eu ia, o pessoal falava, Lete aí, não sei o quê, sabe? Brincava, eu falava, minha vida começou na Twitch, né? Você teve sua liberdade ali, A né? minha liberdade foi na Twitch, desde pequena. Acompanhando, assim, o que eu vejo é que a Edna, né, o profissional do TCC, ele ajuda você a descobrir as coisas que você tem, mas não sabe, né? Eu acho que ele faz essa reprogramação para você conseguir descobrir coisas que estão em você, que você tem, porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe que a gente tem. Uhum. E às vezes precisa vir alguém te mostrar, e é um exercício, né? São vários exercícios, várias dinâmicas em que você não precisa lidar talvez com as dores do passado, você não precisa entrar numa espiral de problemas, mas você talvez vai ter um momento que vai conseguir. Mas primeiro, às vezes, você precisa se fortalecer para poder lidar com isso. É sempre do agora para frente. Isso. Mas Que é aquilo que ótimo. você falou, a pessoa precisa estar disposta, né? Precisa. E Precisa. às vezes um tratamento em que você tem que... Porque o tratamento convencional você meio que já é recebido por visitar essas dores do passado. Isso é muito difícil. Cada um tem uma maturidade diferente para lidar com isso. Sim. Né? E uma coisa também que é o que eu vejo hoje, eu tenho muita certeza que é aquele lance que eu falei da pessoa poder ou não ter depressão. A vida dela hoje é uma vida que eu falo para ela, você
tem uma... Às vezes você demora um pouco mais do que eu demorei, porque às vezes ela vem e fala, pô, mas a sua você conseguiu rápido, a minha tá tão dura. E eu falo, mas você pode ter a sua. Eu não pude ter a minha. Tem um acelerador que às vezes a pessoa ela tá numa situação que se ela não correr atrás, ela morre. Se você não levantar para ir trabalhar, você não vai ter onde dormir. Sim. E aí eu acho que tem muitas pessoas hoje que passam por depressão e elas têm uma certa condição que não é uma condição de conforto, mas às vezes pode ser um adolescente que ele não precisa se preocupar ainda em trabalhar, Sim. às vezes ele não precisa se preocupar, né? E aí ele tá naquela zona onde ele fica ali e aqui, isso é muito duro, porque a pessoa ela tá ali, ela não, teoricamente ela não precisa fazer nada e ela tá num momento onde o fazer algo vai salvar ela. Sim. Que é o que eu falo assim, mas como é que foi rápido? Eu falo, cara, se você for no médico, aceitar a medicação, se você se alimentar bem e se você fizer exercício, cara, as chances de ser mais rápido é muito grande. Que pra mim são 3 pés que eu falo assim, cara, você tem... mas pô, eu acordei, hoje eu tenho um compromisso? Eu não tenho compromisso nenhum, então eu vou ficar, porque é uma zona de conforto, a depressão é uma zona de conforto, a depressão é algo que você vai sentir, você vai ficar curtindo aquilo se deixar a vida inteira.